todos. Hoje nós vamos falar um pouco da oração mais rezada em todo o mundo, né? E que creio que cada um de nós aqui, pelo menos uma vez por dia, nós rezamos. Pelo menos uma vez por dia, né? O Pai Nosso é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima da sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Vocês viram que profundidade que é essa pequena análise aqui sobre o Pai Nosso. Então ele resume essa pequena análise tudo o que significa o Pai Nosso. A oração está inserida no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, o qual trata, além deste tópico específico, a prática da justiça, que se deve dar esmolas, como se deve orar, como jejuar, os tesouros do céu, a luz e as trevas, os dois senhores e a ansiosa solicitude pela vida. Para o tema em questão, interessa-nos transcrever como se deve orar. Quando orardes, são seres como os hipócritas. Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Nós não devemos, na hora da oração, precisar nos mostrar que nós estamos rezando. Porque, na verdade, a oração é um momento íntimo de cada um de nós. Correto? É aquele momento só entre nós e Deus. Então não há necessidade de nós mostrarmos para ninguém que nós estamos em oração. Por isso que fala que nós não podemos ser como os hipócritas, que oravam nas praças, nos cantos, mostrando para os homens que eles estavam lá fazendo isso. Nós temos que agir diferentemente disso, correto? Aqui fala, podemos orar no quarto, de porta fechada, porque a oração do Pai Nosso que é um secreto. O teu Pai, que vê um secreto, te recompensará e, orando, não useis vão repetições. Certo? Diferentemente daquelas orações que se repetem. Certo? Nós devemos fazer a oração como se nós estivéssemos conversando com Deus. Certo? Porque a oração não deixa de ser uma conversa que nós temos com Deus. E não há necessidade de ser aquela oração. É claro que o Pai Nosso, ele já é uma oração universal e ela tem que ser seguida porque esta é a oração que nos ensinaram.
Mas a oração não há necessidade de você rezar, não há necessidade de você rezar 10 Pai Nossos, correto? A oração, ela tem que ser espontânea. A oração, ela tem que ser uma conversa com Deus, correto? E orando, não useis as vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Ou seja, não adianta ficar falando muito a mesma coisa que não vai ser ouvido. Não é a quantidade de vezes que nós falarmos que nós seremos ouvidos, e sim o objetivo da oração para que sejamos atendidos. Não vos assemelheis, pois, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que vos lhe peçais. Deus sabe a necessidade de cada um de nós, certo? Porém, se nós não pedirmos, Ele não vai nos atender. Correto? Mas nós temos que pedir. E esse pedido tem que ser nessa conversa que nós temos com Deus. Certo? E não é rezando 10 vezes o Pai Nosso. Não é a repetição do pedido. Não adianta eu pedir 10 vezes a mesma coisa. E muitas vezes nós pedimos e não somos atendidos. Por quê? Não é que Deus não quer nos atender. É porque aquilo lá não é o momento para nós sermos atendidos daquele pedido. Portanto, vós orais de sim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, faça a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois o vosso reino, o poder e a glória é para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, quando nós perdoamos quem nos ofendeu, Deus também está nos perdoando. Então, não é nós simplesmente perdoamos alguém, mas Deus está nos perdoando. Porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco o Pai vos perdoará das vossas ofensas. Agora nós vamos dividir a oração em 7 tópicos, dos quais nós vamos... Isso daqui, esses 7 tópicos, foi extraído do capítulo 28º do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. A palavra Pai refere-se a Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o que remete aonde essa fala? Ao Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos o que é Deus, não é quem é Deus, correto? Ele pergunta o que é Deus. Os espíritos respondem esta frase aqui. Céu significa o universo, os diversos mundos habitados. Na casa do meu pai
existem várias moradas, certo? Esses são os significados da oração. Confesso para vocês que eu fiquei sabendo hoje, viu? Até então, era no automático que a gente rezava e muitas coisas que eu vou falar para vocês hoje, eu fiquei sabendo hoje. Santificado seja o vosso nome, mostra que devemos crer no Senhor, porque tudo revela o seu poder e a sua bondade. Veja bem a profundidade dessa frase aqui. A harmonia do universo testemunha esta sabedoria. Por isso, todos deveriam reverenciar o seu nome em quaisquer circunstâncias. De acordo com o Espírito Emmanuel, a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós. Ou seja, eu aprendi, mas eu não sei tudo ainda. É como a nossa doutrina, a gente vive aprendendo e a cada dia a gente aprende algo diferente. Certo? Compreendida por nós que recebemos as lições divinas. Cada palavra, dentro dela, tem a fulguração da sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade das nossas tarefas. Em seguida, com um simples adjetivo possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental das nossas vidas. Isso, Emmanuel, por intermédio do Chico, deixou essa mensagem para nós. Segunda parte. Venha o vosso reino. Deus apresentou-nos leis cheias de sabedoria e que fariam a nossa felicidade se as observássemos. Se nós observássemos todas as leis que Deus nos deixou e cumpríssemos, seria muito mais fácil as nossas vidas, não? Obedecendo essas leis que estão escritas em nossa consciência, faríamos reinar entre nós a paz e a justiça, praticando a excelsa caridade, o que nós aprendemos praticamente todo dia na doutrina, onde se não há caridade, não há salvação, certo? Todos nós ajudaríamos mutualmente, expulsando por completo o mal do nosso planeta. Embora estamos longe disso daqui, mas nós estamos caminhando, certo? Pois todas as misérias vêm da violação das leis de Deus, certo? Todas as misérias, todas as coisas ruins vêm da violação das leis de Deus. Porque se nós cumpríssemos as leis, não teria miséria, não teria nada de mal no mundo. Porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Certo?
toda infração à lei de Deus existe uma consequência que é fatal. Terceiro, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Sabemos que a submissão é um dever do inferior para com o superior, o filho com relação ao pai. Não haveria uma razão ainda maior da nossa submissão com relação àquele que nos criou, certo? Existe a nossa submissão para com Deus, mas não é aquela submissão de medo, como antigamente existia, certo? Porque lá nos primórdios existia a submissão do povo para com Deus, porque antigamente teria a necessidade disso. Porque Deus tinha que ser um Deus rígido. Depois nós entendemos com as Escritas que Deus não é aquele Deus ruim que escreviam, e sim um Deus justo, que é a lei da ação e reação. O que eu fizer, as consequências são minhas. Correto? Então, é essa a submissão. Não de medo, e sim de hierarquia, né? Ainda nos falta um sentido para compreender a existência de Deus. Deus é algo tão sublime que a nossa consciência ainda, por mais que a gente procure entender, muitas vezes a gente ainda nos pega em dúvida a grandeza de Deus, não o que é Deus, que nós sabemos que Deus existe, mas a grandeza de Deus, certo? Contudo, conforme formos depurando nossos espíritos do jugo da matéria, ou seja, quanto mais nós nos livrarmos da matéria, quanto mais nós estudarmos e compreendermos que a matéria não é tão importante assim, vamos também aumentando a nossa capacidade de conhecer os atributos da divindade. Certo? Vamos fazer aqui uma não comparação, mas vamos trazer de exemplo aqui Chico Xavier. Chico Xavier tinha certeza do que era Deus, do que é Deus, melhor. Certo? Por quê? Porque ele era uma pessoa totalmente despojada da matéria. Certo? E nós estamos perto de Chico? Hein? Quando ele estava vivo, o mais perto nós estávamos, porque nós estávamos em Monte Azul e ele em Uberaba, né? É o mais perto desse jeito. A atitude fundamental da prece deve ser de obediência, de adesão à vontade de Deus, de harmonização entre nós e as suas leis, que é perfeita, e a sua lei, que é perfeita. Nós não temos dúvida que a lei de Deus é perfeita. Isso ninguém tem essa dúvida. Acontece que, dada a nossa imperfeição, oramos às avessas. Ou seja, ao invés de conformarmos com a lei, queremos burlá-la, tornando senhores de Deus através de pedidos de ordens inferiores. Muitas vezes a gente pede algo para ele que não faz sentido, né? Ah, Deus, me ajuda a ganhar na loteria, não é? Ele não vai fazer algo nesse sentido.
O Espírito Emmanuel, novamente, comenta esta passagem dizendo que é comum a alteração dos votos que formulamos ao alto. Muitas petições endereçadas à vida maior, em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificadas por súplicas diferentes. Nós, seres humanos, nós somos muito imediatistas, certo? Nós queremos tudo para ontem, não é nem para hoje, é para ontem. E muitas vezes a gente pede algo que quando nós recebemos aquele algo, já não nos interessa mais. Certo? É isso que Emmanuel quis dizer aqui. Quando a gente faz o pedido para o plano maior. E não é assim, no estalar dos dedos, que esse pedido é atendido. Tem o prazo da nossa possibilidade de receber. Aí quando a gente recebe, já não é mais aquilo. É por quê? Porque nós somos imediatistas, nós queremos para ontem. E não é assim, nós temos que ter a paciência de entender que quando é para chegar a hora de nós sermos atendidos, nós vamos receber o que nós temos de direito. Agora nós vamos para o quarto. Dai-nos o pão de cada dia. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dá-nos também o alimento espiritual para desenvolvimento do nosso espírito. Quando fala, dai-nos o pão nosso de cada dia, não é só o alimento que nós ingerimos para que nós possamos ter a possibilidade de ficarmos em pé, da resistência, e sim, o alimento para o nosso espírito, certo? Aqui seriam os dois alimentos, tanto o físico quanto o espiritual, certo? Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem na terra, dai-nos a coragem e a força para cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a providência e a modificação a fim de não perder o fruto. Inspira-nos sempre bons pensamentos, para que tenhamos em mente um trabalho profícuo. Em se, porventura, a sociedade nos recusar tal mister, que saibamos ter a necessária resignação para, com a vontade divina, a nosso respeito. O Espírito Emmanuel, novamente, em Fonte Viva, capítulo 18, e não somente em outros livros também, traça alguns pensamentos a respeito da relação entre os cuidados materiais e espirituais. Não somente o agasalho, a beleza física, o domicílio confortável e os títulos honrosos, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma, a formosura e a nobreza dos sentimentos, a casa invisível dos princípios edificantes e a virtude que enriquece a consciência eterna. Parte 5. Perdoai as nossas dívidas, como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Ou perdoai nossas ofensas quando perdoamos aquele que nos ofende. Essa parte é um pouco mais difícil, e ainda nós somos um pouco mais complicados ainda, né? Mas vamos lá.
cada uma de nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco, é uma dívida contraída que nos será preciso, cedo ou tarde, pagar. Então, cada infração à lei, nós vamos ter que arcar com as consequências. É o que nós aprendemos desde o primeiro dia que nós pisamos na casa espírita. Certo? É o livre-arbítrio. Porém, as consequências, cada um é responsável por elas. Certo? Para elas, solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazer esforços para não contrair novas dívidas. A gente tem que pedir perdão e fazer um compromisso com o Pai, dizendo, ó, eu não vou mais fazer isso, mas não fazer mais. Porque não adianta a gente errar, pedir e daqui a um tempo errar novamente. Certo? Porque a dívida ela vai crescendo e ela vai crescendo. E um dia ela é cobrada. E quanto maior a dívida, mais difícil de ser paga. Um estudo acurado sobre o perdão leva-nos a interpretá-lo de forma diferente daquela que é feita simplesmente pela repetição de frases feitas. Falamos que devemos perdoar não 7, mas 70 vezes 7, que devemos esquecer a ofensa, que devemos nos ajustar com o adversário enquanto estivermos no caminho. Mas, na prática, como é que funciona? Estamos bem longe de praticar esses atos com conhecimento de causa. Muitos até dizem, eu perdoo, mas não quero mais vê-lo na minha frente. É o que mais acontece, né? Geralmente, quando a gente tem alguma coisa, a gente perdoa e fala, ó, mas longe de mim, não é assim? Mas será que aquela pessoa que veio até nós, que fez algo, ela veio por acaso? Ela não veio por acaso. Ela veio para que nós pudéssemos conviver com ela e com isso a gente crescer. Não veio por acaso, né? A prática correta do perdão, aqui estabelece o esquecimento da ofensa, tem valor científico. Em primeiro lugar, como o acaso não existe, nós estamos cansados de saber, né? Tudo que se acontece deve ser bem meditado. Antes de maldizer o ofensor, o correto seria agradecer a Deus por tê-lo colocado em nosso caminho para ser motivo de nossa paciência. Quando a gente lê isso daqui, até parece ser fácil, né? Até parece ser fácil. Mas nós estamos procurando chegar na perfeição. Correto? Se a gente não conseguir, a gente vai procurar se melhorar. Porque nós ainda não temos a evolução necessária para conseguir perdoar ainda. Eu, pelo menos, eu estou ainda, falar para vocês, com toda sinceridade, eu estou ainda engatinhando. É claro que eu não quero o mal de ninguém, mas ainda eu não tenho ainda a maturidade, vamos dizer assim, de querer alguém que me fez mal perto de mim. Correto? Mas eu não quero o mal daquela pessoa, só que ele lá e eu aqui. Certo?
Só que isso aqui foi escrito por quem? Por Emmanuel. Nós não podemos nem querer comparar, não é? Uma coisa que deve ficar clara: ninguém ofende ninguém. A ofensa é subjetiva e, como tal, somente nos sentiremos ofendidos se assim o interpretarmos. É uma outra questão também que, dependendo do dia, se alguém nos fala algo que a gente não está bem, a gente pode levar pelo lado errado e levar como se fosse uma ofensa, certo? Às vezes a gente não amanhece bem, né? Não dormiu direito à noite, e você cruza com alguém também que não dormiu bem à noite, de repente você fala alguma coisa e já sai fogo, não é? Então é mais ou menos isso daí. Às vezes não é uma ofensa, mas é uma forma, de repente, de se expressar que acaba gerando, entre aspas, uma ofensa e que é uma forma de falar. A ofensa é, antes de tudo, um agravo à lei de Deus. Certo? Nesse sentido, o ofensor feriu-se a si mesmo, pois se desviou da lei de Deus e deverá, cedo ou tarde, fazer o seu ajustamento. Vocês perceberam? Vocês perceberam que volta, roda e volta, e ele vai fazer o ajustamento, né? Quase todos os tópicos que nós falamos, fala que vai fazer o ajustamento, ou de uma outra forma fala que a responsabilidade é de cada um de nós, né? Diante desse ensinamento, nunca deveríamos, em hipótese alguma, fazer justiça com as próprias mãos. Isso já não existe mais, pelo menos no nosso círculo de amizade. Não existe mais justiça com as próprias mãos. Pois, ao invés de eliminar o mal, estaremos cometendo um outro. Não se apaga o fogo, mas com água. Sexto, não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarem nos desviar do caminho do bem, em nos inspirando maus pensamentos. Isso é uma obrigação nossa de estarmos sempre vigilantes para que nós não caímos em conversa ou sejamos intuídos pelo espírito do mal, certo? Outro dia eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra, ele até brincou, ele falou assim que ser espírito do mal é a coisa mais fácil do mundo, né? Ele vem, ele planta a sementinha, ele trabalha pouco tempo no dia, porque ele vai lá, ele planta a sementinha e vai embora, e deixa a coisa pegando fogo. Agora o espírito do bem não, ele tem que trabalhar o dia inteiro para contornar aquela situação, certo? E o do mal não, ele vai lá, ele planta a sementinha e vai embora, ele vai descansar, vai fazer alguma outra coisa. Então, a gente tem que estar sempre vigilante, certo? Porque as influências más, elas chegam a todo momento. E não é de um, não. São vários espíritos que nos rodeiam, certo? E o nosso espírito do bem aqui, ele tem um trabalho danado para nos proteger. Então, a gente tem que sempre estar de ouvido em pé para que não façamos nada do mal, né? Cada imperfeição é uma porta aberta à sua influência,
ao passo que nada podem e renunciam a toda a tentativa contra os seres perfeitos. Por isso, deveríamos nos humilhar diante da dor e do sofrimento, rogando força para eliminar de nós mesmos a imperfeição, a tentação que atrai os espíritos muito felizes. Último tópico, assim seja. Esperamos que os nossos desejos se cumpram, mas nos inclinamos diante da vossa sabedoria infinita sobre todas as coisas que não nos é dado compreender. Que seja feito segundo a vossa vontade e não segundo a nossa, porque não quereis senão o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Isso daqui é o que foi dito lá na frente, né? Lá no início. Que Deus nos dê o que é o nosso bem e não o que nós queremos. Porque muitas vezes nós queremos algo que não seria para o nosso bem. Porque nós ainda estamos apegado à matéria e muitas vezes a gente, infelizmente, busca a questão material e esquecemos a questão espiritual. Para encerrar, saibamos orar e tenhamos confiança na divina providência. A fé que não enfrenta o ridículo dos homens não é fé de verdade. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela paciência de ouvir eu ler alguma coisa aqui. E agora nós vamos ter o passe das crianças, depois o passe dos adultos, tá bom? Muito obrigado.